Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje nós vamos mergulhar na vida de um homem cujas conquistas reais batem de frente, sem exagero nenhum, com as dos heróis de histórias em quadrinhos que ele tanto adorava ler. Vamos destrinchar agora a trajetória do maior peso galo de todos os tempos e, indiscutivelmente, o maior boxeador da história do Brasil, Éder Joffre, o nosso eterno galo de ouro. Com os dados e fatos que nós reunimos aqui, a genialidade técnica e a força descomunal desse ícone vão ficar muito evidentes. Bom, para começar a entender o homem por trás daquelas luvas pesadas, é super interessante dar uma olhada no que ele disse numa entrevista para o Museu da Pessoa lá em 1993. Falando sobre os gibis da juventude dele, o Éder soltou essa. Ele disse que se via como o garoto da história e assim como o Batman tinha o Robin, ele se imaginava sendo o próprio Robin. É um contraste fascinante, né? Essa inocência quase intocável, o sonho de criança de combater vilões de mentira, tudo isso bate de frente com a profissão brutal e violenta que ele não só escolheu, mas na qual ele dominou o mundo inteiro. O menino que queria desenhar. Pois é, nascido bem no coração de São Paulo, ali na Rua do Seminário, o Éder cresceu numa casa onde o boxe corria solto nas veias. Pelo lado do pai, o argentino ex-pugilista Aristides, famosíssimo como Kid Joffre. E pelo lado da mãe, a tradicional família italiana Zumbano, que simplesmente respirava os ringues de São Paulo. A pressão em cima dele para lutar era uma coisa de louco. Mas, no comecinho de tudo, o destino que o jovem Éder sonhava era bem longe das cordas. Na verdade, ele queria mesmo era ser desenhista arquitetônico. E aí a coisa muda de figura, no momento que parece ter saído direto de um roteiro de cinema. O grande sonho dele foi interrompido porque o teto do Liceu de Artes e Ofícios desabou. E esse desabamento destruiu literalmente todo o material de desenho dele. Como a família não tinha dinheiro para comprar tudo de novo, o sonho de desenhar prédios foi para o chão junto com aquele teto. Esse é o autêntico incidente incitante da jornada do nosso herói. Sem lápis, sem prancheta, o que sobrou na mão do Éder? As luvas de boxe da família. A ascensão do galo. Uma vez dentro do esporte não teve jeito. O talento natural dele falou muito mais alto. A subida no boxe amador foi um verdadeiro meteoro. Treinado pelo próprio pai, ele estreou lá em 1953 no lendário torneio Forja de Campeões. E pasmem, em apenas 9 meses depois de calçar as luvas oficialmente, o Éder já tinha enfileirado nada menos que 7 títulos. Para qualquer um que estivesse assistindo, ficava claro. Não era só mais um cara trocando soco, era um prodígio puro se formando ali. Agora, o grande divisor de águas dessa fase amadora acontece em 1956, Jogos Olímpicos de Melbourne. O Éder chegou lá invicto, só que a organização brasileira deu uma escorregada feia e colocou ele para treinar com um cara muito maior. O resultado? Nariz quebrado antes mesmo da competição esquentar. Tendo que lutar respirando pela boca, ele acabou sofrendo uma derrota por decisão dos juízes para o chileno Cláudio Barrientos. Mas olha só que curioso, 1956 também trouxe uma virada surpreendente. Ele virou vegetariano estrito depois de ler sobre como a carne afetava o organismo. Gente, imaginem um atleta de elite no meio dos anos 50 cortando a carne da dieta. Foi uma escolha absurdamente à frente do seu tempo e que mudou toda a preparação física dele. O cartel quase perfeito. A partir de 1957, o Éder entra no mundo profissional. E aqui a gente precisa até acelerar o ritmo porque o domínio dele foi, sem meias palavras, avassalador. Vamos dar uma olhada nos números frios para entender o terror absoluto que ele causava na concorrência. 81. São 81 lutas profissionais no total da carreira dele. É um volume de embates que testa o limite máximo do que o corpo humano consegue aguentar. E dessas 81 lutas, incríveis 75 vitórias. Pensem no nível de excelência e na técnica impecável que um cara precisa ter para manter uma taxa de sucesso desse tamanho por décadas. É algo raríssimo na história de qualquer esporte. E não eram vitórias fáceis ou ganhas por pontinho, não. 52 nocautes. Foram 52 oponentes que sequer conseguiram ouvir o último gongo soar. Isso mostra o quanto a pegada dele era devastadora, combinada com uma técnica super refinada. Ele não ganhava as lutas, ele tratorizava quem aparecia na frente. O placar final dessa jornada profissional parece até ficção. 75 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. E aqui a gente tem que botar um asterisco gigante nessas 2 únicas derrotas, tá? As 2 aconteceram lá no Japão contra o mesmo adversário e ambas foram decididas pelos juízes em resultados que até hoje são super contestados e considerados polêmicos pela comunidade do boxe no mundo todo. Queda e retorno triunfal. Essas derrotas para o japonês Fighting Harada, primeiro em 1965 e depois na revanche em 66, deixaram cicatrizes profundas na alma do nosso campeão.
Totalmente desiludido com essas decisões polêmicas dos juízes, o Éder simplesmente anunciou que estava se aposentando do boxe. E adivinha o que ele foi fazer? Foi se apresentar num circo. Ele rodou o Brasil no circo da tia dele, a Olga Zumbano. O Galo de Ouro trocou as luzes de Las Vegas e de Tóquio pela lona do picadeiro. Mas claro, a história de uma lenda não ia terminar num circo. A gente pode dividir a carreira dele em duas eras de grandeza. A primeira, nos anos 60, foi a dominância absoluta dele no peso galo. Já a segunda, a partir dos anos 70, foi um retorno que todo mundo achava impossível. Pensem bem, depois de 3 anos totalmente longe do boxe profissional, já mais velho, ele decide voltar. E pior, subindo para uma categoria de peso ainda maior, o peso pena. A distância de tempo entre esses títulos diz muita coisa. Lá em 60, 62 e 63 ele empilhou os cinturões no peso galo. Daí vem aquele hiato gigantesco até 1973. Aos 37 anos de idade, ele sobe no ringue contra um verdadeiro gigante, o cubano-espanhol José Legra. Para piorar a tensão, durante essa luta, o pai do Éder estava internado no hospital passando muito mal. Mesmo com tudo isso, ele foi lá e conquistou o título mundial do Conselho Mundial de Boxe nos pesos penas. Foi uma autêntica ressurreição. Infelizmente, o ponto final definitivo no ringue não veio por falta de fôlego, mas sim por tragédias muito íntimas e pessoais. Em 1974, o pai e eterno treinador dele, o Kid Joffre, perdeu a batalha contra um câncer de pulmão. 2 anos depois, o irmão dele, Dogalberto, também faleceu. Essa sequência de pancadas fora do ringue quebrou o espírito do lutador. Então, em fevereiro de 1977, já com 40 anos, ele entregou uma carta de despedida para o povo brasileiro e pendurou as luvas para nunca mais voltar a lutar profissionalmente. O legado de uma lenda. Depois de se aposentar, o Éder pegou toda aquela disciplina do esporte e levou para a política. Ele foi eleito vereador em São Paulo e ficou no cargo de 1982 até o ano 2000. Durante esse tempo, ele foi autor de 25 leis focadas principalmente em saúde e educação. O nosso campeão viveu de forma superativa até nos deixar aos 86 anos de idade, em outubro de 2022, devido a complicações de uma pneumonia. E o impacto do que ele construiu reverberou pelos 4 cantos do mundo num nível absurdo. Para vocês terem uma ideia, o Éder Joffre é o único brasileiro no Hall da Fama Internacional do boxe, lá em Canastota, entrando em 1992. Especialistas da famosa revista The Ring simplesmente elegeram ele como o melhor boxeador da década de 1960. Sim, vocês ouviram direito, ele ficou na frente até do Muhammad Ali nessa votação. E o alcance dele foi parar até na cultura pop do outro lado do mundo. O som característico daquele uppercut fulminante dele foi imortalizado nas páginas do mangá japonês Hajime no Ippo. Aquele menino que sonhava em desenhar heróis acabou, no fim das contas, virando referência dentro dos próprios quadrinhos. Tudo isso nos deixa com uma reflexão bem provocativa. Algo que os próprios filhos dele sempre questionam. Como pode uma figura que é reverenciada em mangás lá no Japão, que está no Hall da Fama nos Estados Unidos e que foi classificada acima do próprio Muhammad Ali como o melhor da sua época no mundo todo, não ter aquele reconhecimento e idolatria universais aqui dentro da própria casa, no Brasil? É algo para a gente pensar com muito carinho sobre como a gente cultiva a memória dos nossos maiores heróis. Muito obrigado pela companhia nessa análise e até a próxima.